Nós vamos falar nessa noite sobre a vida de João Marcos, a vida de Marcos, Atos capítulo 12. Glória a Deus. Irmãos, acharam? Eu vou ler o versículo 12 e na sequência estarei pulando para o versículo 25 do mesmo capítulo 12, que diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Versículo 25 diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Agora leiamos segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 11. 2 Timóteo 4, 11. Diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Somente esses 3 versículos como pontapé inicial para o nosso estudo de hoje sobre a vida de Marcos. Marcos, nós sabemos pouco sobre a pessoa de Marcos, não é? Existem muitas coisas que nós gostaríamos de saber sobre Marcos e que nós não sabemos, que as Escrituras omitem muitas coisas sobre a pessoa de Marcos. O que nós sabemos pela Bíblia da pessoa de Marcos encontra-se registrado no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, o livro que conta a história da igreja, que foi escrito por Lucas, e nós encontramos também algumas coisas escritas sobre a vida de Marcos, que está registrada nas cartas paulinas, e também nós encontramos na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, uma única referência falando sobre a pessoa de Marcos. Existe aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, um acontecimento que muita gente diz que esse acontecimento está se referindo à pessoa de Marcos, tá? Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e nos versículos 51 e 52, diz assim: e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse acontecimento aqui desse jovem, que aqui quando Jesus foi preso, ele foge e nu, tá? Ele só é registrado aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus não registra esse acontecimento. O Evangelho de Lucas também não registra esse acontecimento, e o Evangelho de João também não registra esse acontecimento. Somente
Marcos faz menção de um jovem que ele foge largando o lençol e nu. E muitos acreditam que esse jovem aqui seja esse João Marcos, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, porém não há nada comprovado, nada escrito nas escrituras de que realmente este jovem seja o Marcos que nós estamos falando aqui nessa noite. Vamos começar apresentando alguns traços biográficos da vida de Marcos, da pessoa de Marcos, coisas que são reveladas na Bíblia Sagrada acerca da pessoa de Marcos, tá? Primeiro, a Bíblia fala de quem ele era filho. Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria. A palavra Maria no hebraico é a mesma palavra, o mesmo significado de Miriam. E segundo o teólogo Orlando Boyer, a palavra Maria, ela aparece cerca de 54 vezes no Novo Testamento. E esses 54 vezes que o nome Marcos aparece no Novo Testamento, refere-se a pelo menos cerca de 6 pessoas com o nome de Maria, tá? A Bíblia fala de Maria, mãe de Jesus, fala de Maria, irmã de Lázaro, fala de Maria, conhecida como Maria Madalena, tá? Madalena ali não é o sobrenome da mulher. Madalena, ela era de uma cidade chamada Madala, outros dizem que é Magdala, tá? É por isso que ela é chamada de Maria Madalena. E uma das Marias é essa que aparece aqui em Atos, no capítulo 12, no versículo 12, como sendo a mãe de Marcos, tá? No versículo 12 diz: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, tá? Aqui nessa situação em que Pedro, ele estava preso, se você ler a partir do versículo 1 do capítulo 12, você vai ver que o rei Herodes, ele tinha mandado matar Tiago a fio de espada, o apóstolo Tiago, e diz a palavra que ele viu que aquilo agradou os judeus. Então ele manda prender Pedro em uma prisão, em um cárcere, e ele iria matar também Pedro. Mas quando Pedro estava preso dentro de um cárcere, diz a palavra que o povo estava reunido em Jerusalém, na casa de Maria, mãe de João Marcos, estavam orando por Pedro, que estava guardado, preso em uma prisão. E o texto vai dizer que de repente veio-se um anjo do Senhor, guiado por Deus. Ele entra naquela cela onde Pedro se encontrava preso, e diz o texto que Pedro estava dormindo. Diz a palavra que ele tocou em Pedro, as cadeias que o aprisionavam foram quebradas, foram rompidas de forma milagrosa. Então o que acontece? Ele acorda Pedro, e Pedro achava que ele estava tendo uma visão, ou seja, Pedro ainda não tinha caído a ficha que aquilo ali era Deus que estava fazendo milagre para arrancá-lo de dentro daquela prisão e livrá-lo da morte. Diz a Bíblia que ele achava que estava tendo alguma visão, ou seja, ele achava que ele estava sonhando, até que o anjo o arrancou definitivamente da prisão, e o anjo o conduziu para fora. E quando o anjo vai embora, Pedro vai para essa casa de Maria, que estava em Jerusalém, onde o versículo diz que muitos estavam reunidos e oravam. Aqui nós estamos falando, aqui no texto bíblico, do primeiro século da era cristã. Aqui nesse período, tá, não existia templos como nós temos hoje, tá? As igrejas do primeiro século, ela se reunia nas casas para realizar o culto, as orações, a pregação, enfim.
E aqui, essa casa que estava em Jerusalém, grande, espaçosa, e que nessa casa é onde estava o cenáculo de Jerusalém, o cenáculo onde Jesus reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Lucas capítulo 22 mostra Jesus comendo a Páscoa com seus discípulos, e acredita-se também que nessa mesma casa aqui, essa casa aqui seja onde estava também o cenáculo, não é? Que lá em Atos capítulo 2 vai mostrar que os discípulos estavam lá, cerca de aproximadamente 120 pessoas reunidas, orando, e onde Jesus manda o Espírito Santo, e aqueles aproximadamente 120 crentes que estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo. Acredita-se que aquele cenáculo é essa casa que está falando aqui em Atos capítulo 12 e no versículo de número 12, tá? Ele era filho de Maria, tá? Ele era primo ou sobrinho de Barnabé. Existe a tradução, por exemplo, a minha tradução é a Revista e Corrigida. Se você pegar Colossenses no capítulo 4 e no versículo 10, aqui vai dar algo relacionado à pessoa também de Marcos. Colossenses no capítulo 4 e no versículo de número 10. Diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, tá? O sobrinho de Barnabé. Porém, se você pegar uma outra tradução, por exemplo, se você pegar a tradução a NVI, que é a Nova Versão Internacional, esse versículo aqui, que na Revista Corrigida diz sobrinho de Barnabé, lá não está escrito sobrinho, lá está escrito primo de Barnabé. Então, por que essa diferença que uma diz primo e a outra diz sobrinho? Sinceramente, eu não sei o porquê que uma diz primo e que a outra diz sobrinho. Com isso nós entendemos que Barnabé e Marcos, ele era um parente próximo, tá? Agora, se exatamente era primo ou era sobrinho, eu não sei, porque uma tradução diz primo e uma outra diz sobrinho. Possivelmente, pode ser que aqui tenha um erro, né? Em alguma das versões de tradução dos originais, tá? De quem sabe há um erro de tradução, por isso vem fazer essa diferença de um dizer primo e o outro dizer sobrinho. A Bíblia Sagrada, quanto à sua mensagem, tá? Nela não há contradição, não há divergência. Muito pelo contrário, a Bíblia Sagrada, ela se complementa, ela se interage, tá? Ela auto se explica. Isso é um ponto básico da hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação, hermenêutica sagrada, né? Que estuda a interpretação de textos bíblicos, tá? A Bíblia, ela se auto se explica, ou seja, ela auto se interpreta. A melhor forma, mais segura de interpretar a Bíblia é através da própria Bíblia Sagrada, tá? Não há contradição, não há divergência contra a mensagem bíblica, tá? Porém, existe erro de tradução nas Bíblias Sagradas, tá? Existe erro de tradução, e aqui possivelmente deve haver algum erro de tradução, porque não tem como a pessoa ao mesmo tempo ser primo e ao mesmo tempo ela ser sobrinho. Ou ele é primo, ou ele é sobrinho de Barnabé, mas há um parentesco próximo entre Barnabé, tá? E o Marcos, que nós estamos falando aqui nessa noite. Ele, tá? Marcos, ele era filho na fé do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5 e no versículo 13
vai mostrar isso. 1 Pedro capítulo 5 e no versículo de número 13. 1 Pedro 5,13 diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, tá? Filho aqui não tem um sentido literal, no sentido de ser filho biológico, que Pedro era pai de Marcos, no sentido biológico, não. Aqui deve ser entendido como filho na fé. E essa tradução, o versículo que diz aqui, a vossa coeleita em Babilônia, aqui há uma crença muito forte entre os estudiosos da Bíblia, que essa Babilônia, que não é literalmente falando, a Babilônia que fala tantas e tantas vezes lá no Antigo Testamento, a Babilônia aqui, há uma forte interpretação exegética, que aqui seja a cidade de Roma e não Babilônia propriamente dito, tá? E aqui está dizendo que Marcos, ele era filho de Pedro, ou seja, filho na fé, filho no sentido espiritual, tá? Há uma crença que nós não sabemos exatamente, a Bíblia não mostra quando que Marcos se converteu, a Bíblia não fala acerca da conversão de Marcos, mas há uma crença que Marcos, ele se converteu através da pregação de Pedro, e por isso ele é chamado aqui de Pedro, chama de meu filho Marcos, tá? Acredito que se converteu através da pregação de Pedro, e que ele foi discipulado por Pedro e batizado também por Pedro, tá? A Bíblia não registra isso, é apenas uma crença, tá? Que nos ajuda a entender melhor a relação que há entre Pedro e Marcos, tanto é que Pedro aqui está o chamando de seu filho, tá? Por que há uma crença de que Marcos tenha se convertido através da pregação de Pedro, tá? E que tenha sido discípulo de Pedro e batizado por ele? Como nós lemos aqui em Atos, no capítulo 12, nós vamos ver que era normal Pedro frequentar a casa de Marcos. Tanto é que quando ele estava preso, quando ele sai da prisão, ele vai direto para a casa de Marcos, lá onde estavam os crentes reunidos, a igreja reunida estava orando, intercedendo por ele. Tá? Essas são poucas coisas que a Bíblia fala acerca da pessoa de Marcos, tá? E a Bíblia vai mostrar também que ele foi um dos cooperadores de Paulo, tá? Colossenses capítulo 4 mesmo, e no versículo 10 mostra isso. Filemão capítulo 1 e versículo 21, 24, melhor dizendo, mostra isso, tá? Mas eu não quero me ater nem em Colossenses nem em Filemão, eu quero retornar com você lá em 2 Timóteo, melhor dizendo, no capítulo 4 e no versículo 11. E depois nós vamos para Atos capítulo 13 e também Atos capítulo 15. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 11, que diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, ele foi um aliado fiel, um cooperador fiel do apóstolo Paulo, estava sempre pronto a atender a direção, as ordens dadas por Paulo para o ministério. Isso em um certo ponto, tá? Que ele está dizendo aqui: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério, tá? Mas esse Marcos que aqui está sendo chamado de Paulo, que me é muito útil para o ministério, tá? Lá atrás
Paulo o havia abandonado. Atos capítulo 13 e versículo 13, tá? Nós vamos fazer uma comparação aqui de Atos capítulo 13 e versículo 13 e Atos capítulo Atos 13 e versículo 13 diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui começa a falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que fez 3 viagens missionárias. E aqui ele estava junto com Barnabé e também com João Marcos, que era parente próximo de Barnabé. E eles fizeram a primeira pregação muito bem, Marcos estava junto. Quando eles partiram para uma outra cidade, o que acontece? O versículo vai dizer que Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, ou seja, voltou para a tua casa, voltou para a casa da tua mãe, voltou para a tua família, voltou para a sua própria igreja, não quis avançar na obra missionária com o apóstolo Paulo e com Barnabé. E o versículo, Atos capítulo 15 e versículo 38, ainda falando, da obra missionária, Atos 15, versículo 38 diz assim: mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Atos 13, versículo 13, nós vemos que João Marcos, ele abandona os missionários, abandona a obra missionária e volta para Jerusalém. Quando chegamos aqui em Atos capítulo 15, que eles já estavam projetando para uma segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo estavam ali tendo uma contenda, uma discussão entre eles. Barnabé, que era parente próximo de Marcos, queria levar Marcos com eles na viagem missionária. Porém, Paulo não quis. Paulo rejeitou a Marcos para que Marcos não fosse junto. Aí ali vai haver uma contenda entre eles. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. E qual é a comparação que eu quero fazer? Que aqui em Atos capítulo 15, no versículo 38, está mostrando que Paulo está rejeitando Marcos como missionário, está rejeitando Marcos como companheiro de missão. Mas quando chega lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, aqui próximo ao martírio de Paulo, que deu, segundo os historiadores, entre 67 e 68, mais ou menos, da era cristã, onde no Império, na época do imperador Nero, que era um tirano, endemoniado, terrível, um homem que odiava crente, que fez muita desgraça para com a vida dos crentes, matou muitos crentes. Quem conhece a história sabe disso. Inclusive ele meteu fogo nas cidades de Roma, nas favelas, cidades pobres, e condenou os crentes. Ele botou fogo nas comunidades e disse para o povo que eram os crentes, porque os crentes pregavam e ensinavam que aqueles que não tivessem encontro com Jesus ia morrer e ia ser condenado ao fogo do inferno. E ele, aproveitando isso, já criou uma estratégia para acusar os crentes. E por volta do ano 67, 68, ele mandou matar Paulo. Paulo foi martirizado, diz que foi decapitado em Roma. E nesse período aproximadamente também o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas aqui no final da vida de Paulo preso, já sabia que a qualquer momento ele ia sofrer o martírio. Ele começa a escrever e lembrar dos seus cooperadores. Sabe o que acontece? Aí aqui ele vai dar testemunho
que Marcos, que ele havia rejeitado lá atrás, era muito útil para o seu ministério. Ou seja, por algum momento, por alguma razão, Marcos, ele se acovarda, ele larga a mão da obra missionária, ele volta para casa, mas ele não abandonou a fé, ele permaneceu crente em Jesus. E em um determinado momento da história, não é, que a Bíblia não mostra como isso aconteceu, mas aconteceu, houve uma reconciliação entre ele e o apóstolo Paulo, e agora ele vai se tornar um fiel seguidor do apóstolo Paulo. Aquele que lá atrás disse: não, deixa esse rapaz de lado, agora está mandando trazê-lo porque era útil para o ministério. Eu não sei, meu irmão, a situação, a história da tua vida, quem sabe você já passou por alguns fracassos, ou quem sabe você está vivendo um momento de fracasso na tua vida, na tua história. Quem sabe tem momento que passa na tua mente que o teu ministério, que a tua história acabou, que tudo está perdido, que não tem como recuperar, que é uma causa sem solução. Quando eu olho para a história de João Marcos, eu entendo que não, por mais que por algum momento, por alguma tribulação, alguma aflição, algum sofrimento, algum caos que venha acontecer na tua vida, você venha fraquejar, contudo Deus ainda, Ele pode estender as tuas mãos para você, te dar graça, te erguer, te colocar de pé e fazer de você um guerreiro, um herói, um campeão na presença de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Paulo lá atrás está falando: não, eu não quero Marcos. Marcos acovardou, Marcos ele é medroso, Marcos não foi firme o suficiente para permanecer. Vamos deixar ele de lado. Ele pode ser uma pedra de tropeço, ele pode servir para nos atrapalhar na obra missionária, mas lá na frente o próprio Paulo está mandando chamá-lo. Aqueles que quem sabe estão te rejeitando, pode chegar um momento que eles vão ter que se curvar e falar: trague-os, porque ele é útil para a minha vida, ele é útil para a minha história, ele é útil para o meu futuro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória ao nome de Jesus. Agora nós vamos falar sobre alguns lados do traço biográfico de Marcos, porém oculto. É oculto por quê? É oculto porque a Bíblia não revela, tá? Nós não podemos afirmar categoricamente uma coisa que a tradição diz, que a história diz, que os teólogos dizem, que os intelectuais dizem, que porém não está escrito, não está registrado na Bíblia Sagrada. Tudo quanto está registrado na Bíblia você pode falar com segurança, porque a Bíblia normalmente ela é fiel. Mas aquilo que a história diz, que a tradição diz, não é? Que os pesquisadores dizem, pode vir acompanhado de algum erro, porque são homens, são falíveis. O único livro que é livre de erro é a Bíblia, porque os escritores foram todos inspirados divinamente pelo Espírito Santo. E o homem nenhum, mas após fechar o cano sagrado, não é, para que formou os 66 livros reconhecidos como livros divinamente inspirados pelo Espírito Santo, recebe a inspiração para escrever algo que seja infalível, tá? Então a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia não diz é algo que nos ajuda a entender o que a Bíblia diz, porém pode estar certo, como também pode estar errado, tá? Por exemplo, onde João Marcos nasceu? A cidade natal de Marcos. Qual é? A Bíblia não fala, mas há uma crença, tá? Há uma crença, tá? Com base, tá? De certa forma, entre aspas, no texto bíblico, de que ele era da cidade de Jerusalém, tá? Porém, não está escrito que ele era de Jerusalém, mas há um entendimento que ele era da cidade de Jerusalém. Ou se ele não era, ou seja, se ele não nasceu em Jerusalém, pelo menos ou foi criado lá,
ou pelo menos nós temos certeza de que ele morava na cidade de Jerusalém. Atos capítulo 12 e no versículo 12, tá? Vai nos ajudar a entender essa situação. E também Atos 12 e no versículo 25, que diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém era da cidade de Jerusalém, tá? Pode ser que ele tenha nascido em Jerusalém. Profissão, tá? Nós não sabemos qual era a profissão de Marcos. Não sabemos, a Bíblia não mostra, não é? O que ele fazia, em que ele trabalhava. A Bíblia não mostra. Porém, nós entendemos que Marcos era um camarada trabalhador. Por que nós entendemos que Marcos era um homem, uma pessoa, um jovem trabalhador? Meu irmão, você acha que Deus vai chamar alguém para a obra que não gosta de trabalhar? Se um camarada ele não é eficiente para suprir as suas próprias necessidades, se ele não tem coragem de trabalhar para ter o que comer, o que se vestir do teu próprio suor, você acha que Deus vai confiar causa espiritual a uma pessoa que vive por aí como andarilho, desocupado, que não gosta de fazer absolutamente nada? É lógico que não, meu irmão. Trabalho é bênção de Deus. O trabalho quem criou foi Deus. E tem muita gente equivocada por aí que diz que trabalho, tá? Que o trabalho é consequência do pecado. Eu já vi pessoas falar que trabalho é maldição. Em momento algum a Bíblia diz que trabalho é maldição, trabalho é bênção de Deus. E antes da Bíblia falar de pecado, a Bíblia vai falar de trabalho. Antes de falar de pecado, vai falar de trabalho. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou no Éden, sabe o que acontece? Os homens, eles não tinham pecado. Adão e Eva não havia pecado. Mas lá no versículo 15 do capítulo, versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que Deus os colocou no jardim do Éden para lavrar a terra, ou seja, Deus colocou no Éden para trabalhar. Trabalho é bênção de Deus, tá? Quando nós percorremos a história sagrada, a história bíblica, em que Deus chamou homens para realizar grandes obras da parte de Deus, né? Homens que foram grandes desbravadores da fé, homens que são ícone do Evangelho, ícone da história de Deus em relação ao homem. Você vai ver que Deus vai sempre escolher alguém que está envolvido no trabalho, sempre ocupado em fazer alguma coisa. Êxodo capítulo 3, quando Deus vai chamar Moisés para ir ao Egito libertar os filhos de Israel, diz a palavra em Êxodo capítulo 3 que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando Deus se manifesta para Moisés e chama Moisés e fala para ele que tinha uma missão para ele de ir lá no Egito para libertar o povo que estava sofrendo como escravo, clamando por uma libertação. Quando nós olhamos para a história bíblica, que Deus vai levantar alguém para libertar Israel da escravidão, do sofrimento, do jugo da servidão que já durava 7 anos. Em Juízes capítulo 6, lá estava Gideão trabalhando, malhando trigo no lagar com medo dos midianitas, porque ele sabia que os midianitas, se vissem ele trabalhando, ia vir e ia tomar o trigo dele. Lá estava Gideão malhando trigo no lagar escondido. De repente diz a palavra que o anjo do Senhor aqui não é um dos anjos, mas é uma teofania. Há uma crença quase que singular entre os estudiosos
que esse anjo é o próprio Cristo pré-encarnado se manifestando no Antigo Testamento. Aqui é uma teofania. A palavra teofania é formada por duas palavras gregas: tel, no grego, Deus, e fania, manifestação ou revelação. Teofania, manifestação ou revelação de Deus. E ele, malhando trigo, Deus fala com ele que era para ele ir libertar Israel das mãos dos midianitas e também das mãos dos amalequitas. Quando Deus vai mandar Samuel ungir Davi como rei para a sucessão de Saul no trono de Israel, lá estava o garoto lá no meio do deserto, no campo, sei lá onde, trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi ele que Deus escolheu para ser o próprio rei de Israel. Quando Jesus vai chamar os discípulos, eles estavam pescando. Chama Mateus, estava na coleteria trabalhando como publicano, recebendo impostos, enfim, tá? Quando Deus manda Elias ungir a Eliseu para ser profeta em seu lugar, diz a Bíblia que ele vai ao encontro de Eliseu. 1 Reis capítulo 19 registra isso. Lá estava Eliseu trabalhando no campo, lavrando a terra com as 12 juntas de bois. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus não tem negócio, meu irmão, com preguiçoso. Deus não gosta de vagabundo. Quem gosta de preguiçoso é o capeta, é o diabo, é o demônio que não tem o que fazer. Mas Deus, ele só chama pessoas que sempre estão comprometidas com alguma coisa. Deus fala para ele: larga esse negócio aí, porque eu tenho um negócio melhor para você. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então Marcos, meu irmão, a Bíblia não fala a profissão dele. Você acha que ele era um desocupado? Se ele fosse um preguiçoso qualquer, um malandro, ele ia fazer o que ele fez? É lógico que não ia fazer coisa nenhuma. Não sabemos, mas acreditamos veementemente que ele era um camarada trabalhador, tá? A idade, João Marcos, a Bíblia não fala a idade dele, mas porém há um entendimento, tá, muito forte de que ele era jovem, era um rapaz novo, tá? O estado civil de Marcos. Marcos era casado? Não sei. Marcos era solteiro? Também não sei. Não sabemos nada acerca da vida dele. A Bíblia só fala que ele era filho de Maria, nem do pai dele a Bíblia está revelando, é o pai, tá? Tanto é que aqui no versículo 12 diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Aqui nessa cultura, meu irmão, mulher, ela não tinha o valor que tem hoje. Mulher é algo muito assim, desacreditado, desprezado, não sei como expressar certamente a situação da mulher, tá? Então o que acontece? Quando a Bíblia vai botar aqui a mulher na frente do homem, ou que ela exercia uma posição ainda maior do que o caso do marido, que é uma coisa muito rara na Bíblia. E quando a Bíblia fala aqui da casa de Maria e não fala do marido, o que entendemos com isso? Que o marido dessa mulher, que era o pai de João Marcos, ele já havia falecido. Então acreditamos que ele era órfão de pai, tá? Porque se ela tivesse marido, obviamente, não é? Primeiro ia falar o nome do marido, ia falar o nome do pai de João Marcos, e na sequência então mencionaria, tá, a mulher. Mas aqui fala direto casa de Maria. Então nós entendemos que Marcos, ele era órfão de pai. O pai de Marcos já havia falecido, tá? Marcos, tá, ele foi também um missionário.
ele foi também um missionário, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, em versículo 5, vai dizer assim: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Aqui está falando da primeira viagem missionária. Ele é um missionário, ele é um enviado, tá, de Deus com uma missão. E diz o texto que eles pregavam, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tá? Sinagoga nada mais e nada menos é do que a igreja dos judeus, tá? A Bíblia fala no Novo Testamento, o Antigo Testamento fala muito pouco, mas aqui no Novo, repetidamente, de sinagoga, os evangelhos, livros de Atos, as cartas, enfim, não é? Fala com frequência de sinagoga. Quando nasceu a sinagoga? A sinagoga ela nasceu no período que o povo de Israel foi para o cativeiro. Quando eles estavam no cativeiro, tá, longe de Jerusalém, que era o lugar da adoração, tá? O templo de Salomão havia sido destruído por volta de 586, mais ou menos, antes de Cristo. E lá no cativeiro, tá, eles sentindo a necessidade de ter um lugar para reuniões, lugar para os cultos, então eles construíram as sinagogas, tá? Eles construíram a sinagoga. Aos sábados a sinagoga ela servia como culto, tá? Para o lugar de culto, servia como a igreja. Eles se reuniam para a leitura, para a oração, para aprender a palavra. E nos dias de semana a sinagoga ela servia como escola. As crianças se reuniam nas sinagogas para estudarem durante a semana, e aos sábados era realizado o culto nas sinagogas, tá? E segundo o que a história nos ensina, é que em todo local que houvesse pelo menos 10 famílias judias, ali podia levantar uma sinagoga para o culto daqueles judeus que moravam ali naquele lugar, tá? E o texto vai dizer que lá estava Paulo, estava Barnabé e estava também João Marcos como cooperador na primeira viagem missionária. No decorrer da viagem missionária, tá? Ele vai acontecer, é o que eu já até mencionei aqui, ele vai desistir e ele voltou para casa. Qual é a razão de João Marcos, que já estava empenhado em uma obra missionária, voltar para casa? A Bíblia, ela omite a razão, o objetivo, o porquê, tá, de João Marcos ter abandonado a obra missionária e voltar para casa. E isso deixa em aberto, um precedente para que várias vertentes sejam colocadas como possibilidade ou como uma razão possível de João Marcos abandonar a obra missionária e retornar para casa, tá? Uma das razões, das possibilidades, ele poderia ser muito jovem e ter sentido saudade de casa, tá? O que acontece? Um jovem, ele é muito emotivo, ele é muito levado pela emoção,
ele vê, ele acha bonito, é atrativo, ele também quer, mas na maioria das vezes ele não tem maturidade para avaliar as consequências, para pesar os contratempos, os percalços, os reveses que vão surgir no caminho. Então ele vai com muito gás, com muita empolgação, com muita emoção, mas quando ele vê o fervor da situação, sabe o que acontece? A dúvida vai bater, o medo vai tomar conta, a saudade de casa. Meu irmão, em casa tudo é mais fácil, lá tudo é difícil. Pessoas que acham que tem um chamado para ser um missionário, que vive dizendo para A e para B, feito um idiota, que ele é um missionário e que Deus não quer eu parar dentro de igreja, que Deus me chamou, que o homem não reconhece. Ele não tem noção do que ele está fazendo, do que ele está falando. Porque quando a pessoa tem consciência de que Deus chamou ela para uma obra como essa, se ela puder, ela corre. Se ela puder, ela se esconde. Se ela puder, ela fala: Senhor, envia outro no meu lugar. Mas quando a pessoa não tem noção do que está falando, sabe o que acontece? Ela vai para aquilo que ouve, ela é emotiva. Aí ela vai com uma empolgação, com gás. Você fala: esse aí, ele está pronto para ser martirizado pela fé. Esse aí nunca mais volta para casa. Esse aí vai ficar velho no campo, vai morrer no campo missionário. Mas quanto menos você espera, o determinado missionário está voltando para casa pedindo arrego. Lá o negócio é muito difícil, não dá mais para mim não. Certamente Marcos partiu com Paulo, com Barnabé, com muito entusiasmo, com muita empolgação, mas de repente ele fala: epa, eu estou retornando, eu vou voltar para casa do meu pai. Uma das possíveis razões pode ser que ele era ainda muito jovem, muito novo, tá? E por isso preferiu retornar para casa, tá? Outra possibilidade é que ele poderia não se sentir confortável em evangelizar os gentios, porque nós estamos falando aqui do primeiro século da era cristã. Eu não sei, quem sabe aqui é algo relacionado ao ano 50, 40 e alguma coisa, 50 e pouco, mas é bem antes aqui do ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército romano, comandada pelo general Tito. Então o que acontece? Aqui ainda havia muito um pensamento, tá? Na mente dos judeus, aqueles judeus, que a salvação era exclusividade dos judeus e não para os gentios. Os gentios eram considerados como imundo. Então, quem sabe Marcos era um judeuzão e achava estranho evangelizar os gentios, entendendo que a salvação era somente para os judeus e não para os gentios. Entenda, é uma possibilidade, tá? Não está escrito na Bíblia, tá? Outra, ele poderia ter encontrado dificuldade em relacionar-se com Paulo. Quem sabe ele não gostou do apóstolo Paulo? Quem sabe ele não achou que Paulo era uma pessoa muito rude, uma pessoa de muito pulso, algo desse tipo, né? Possibilidade, não há nada confirmado, tá? Ele poderia não se ter adaptado às viagens marítimas. Quem sabe os apóstolos estavam viajando no meio do mar, tá? Nas embarcações da época. Quem sabe ele achou aquilo muito difícil, foi um transtorno para ele, tá? Outra possibilidade, ele poderia ter receado enfrentar os embates que se apresentavam no caminho, tá? Sempre que alguém se dispuser em fazer a obra de Deus, ele pode se preparar para os embates, para os contratempos, para os percalços, para os espinhos, para os reveses dessa vida, tá? Tantas dificuldades no mundo natural, como também, tá, as investidas de Satanás que vão se multiplicar contra a vida daquele que se dispõe em fazer a obra de Deus. Enquanto a pessoa é crente, está parado,
assentado no banco, vem aos cultos normais da igreja, participa do culto, depois vai para a sua casa, é uma coisa. Mas quando ele entende que ele precisa botar a mão no arado, trabalhar, evangelizar, buscar mais a Deus, buscar mais o conhecimento da palavra, jejuar mais, Satanás ele vai arregimentar um exército de demônio para combater contra a vida dele, para ver a ruína e a queda dessa determinada pessoa. Por que muita gente começa com muito gás, com muito entusiasmo, e de repente você vê aquela pessoa triste, frustrada, deprimida, não é? Eu ouvi alguns anos atrás, eu era bem novo convertido, um novo convertido, mais novo convertido do que eu, ele no entusiasmo danado, ele disse: se o diabo se apresentar para mim, eu pego ele pelo chifre, enterro a cara dele de chão adentro. Poucos dias depois, essa pessoa estava desviada, fazendo tudo quanto ela fazia no passado, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós a resistência dos judeus, dos gentios, enfim, e aos contratempos, tá? As tentações, os dardos satânicos se levantaram também contra a vida dele. Glória ao nome de Jesus, tá? E foi por causa da desistência de Marcos que Paulo o rejeitou. Paulo e Barnabé, eles eram companheiros na obra missionária. Eles eram os líderes naquele momento da obra missionária, tá? E por causa dessa situação da desistência de Marcos, depois Barnabé quer levá-lo novamente para a obra. Paulo rejeita. Sabe o que vai acontecer? Está aqui registrado em Atos capítulo 15, tá? Depois você leia atentamente o que o texto bíblico e vai dizer aqui no versículo de número 36 até o versículo de número 41. Aqui vai registrar que houve uma contenda entre Paulo e Barnabé. E sabe o que acontece? Paulo e Barnabé, eles se dividiram. Um foi para um lado e o outro foi para o outro lado. Irmãos, Paulo e Barnabé eram homens de Deus, porém eles eram homens, eles eram ser humano, e discórdia é coisa normal de ser humano. Eles, por causa da situação da discordância, por causa de João Marcos, se levariam ou não levariam, porque um queria levar e o outro não queria. Sabe o que acontece? Agora se divide. E houve com essa divisão de Paulo e Barnabé maior resultado para a obra de Deus. Isso aqui não dá ênfase para ninguém dividir uma igreja. O camarada, ele é membro de uma igreja e por uma razão que ele discorda, ele começa a se fazer de vítima para levar aqueles que estão sob a responsabilidade com ele para fundar um novo ministério e faz uma rebelião. Aqui não dá ênfase para ninguém fazer uma rebelião. Ninguém tem direito de dividir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que ser uma só e viver unida, tá? Porém, aqui nessa situação, eles dividiram, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Agora, em vez de ter apenas um grupo trabalhando na obra missionária, agora tinha dois grupos trabalhando na obra missionária. Paulo pega Silas e leva com ele como companheiro, e Barnabé, ele não desiste do teu parente do João Marcos e leva contigo, investe João Marcos, dá a mão para João Marcos e vai trabalhar com João Marcos. A obra de Deus não pode sofrer por causa de pensamento contrário que pode haver entre mim e você. Deus, ele é o Senhor da obra, meu irmão. A obra é dele, a glória é dele, a obra é dele, a obra é dele. Aleluia.
E esse acontecimento, nós observando essa história, nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira lição que eu aprendo com isso é que a igreja, ela precisa ter o cuidado, tá? ao ato de separar alguém para o ministério, tá? Existe muito líder destruindo a vida de muitas pessoas que têm o chamado de Deus para ser um grande profeta de Deus, um grande instrumento na mão de Deus, um grande pregador da palavra, porque em vez de preparar, em vez de discipular, em vez de investir, ele bota a mão na cabeça do garoto, derrama o azeite, você tem um chamado, você é um presbítero, você é um evangelista, você é um missionário. Aí sai uma garotada por aí, responsavelmente, que não sabe nem o que está fazendo, com uma pastinha do lado, dizendo: agora eu sou um missionário, agora eu sou um pastor, agora eu sou um presbítero, enquanto na verdade eles deveriam estar, quem sabe, cantando louvor na mocidade da igreja, ou quem sabe deveria estar num seminário para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Mas o camarada irresponsavelmente botou a mão na cabeça porque ouviu uma profecia, ouviu uma revelação, e agora já diz que o garoto é uma coisa que ele não está preparado para ser. Nós temos que ajudar. Ajudar é uma coisa, carro não ajuda ninguém a crescer e não ajuda ninguém a chegar absolutamente a lugar nenhum. Isso é coisa muito séria. E eu quero ler um versículo na primeira carta a Timóteo. Aliás, vou ler rapidamente 2 versículos. Está na primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 6, e na sequência estarei lendo 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 22. 1 Timóteo 3,6 diz assim: porque, está errado aqui, estou na segunda carta, 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 6: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito. 1 Timóteo 5,22: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Vou repetir: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, tá? Nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. E aqui é uma carta pastoral, e Paulo está ensinando acerca da responsabilidade que tem que ter quanto ao ato de separar alguém, tá, para o ministério. Aí você vê às vezes um rapaz, um moço, um jovem, ele tem um chamado de Deus, porém não está no tempo para ele ser enviado para uma obra, não está no tempo dele receber a imposição de mãos, tá? Porque há uma diferença entre o chamado e o tempo dele ser enviado. Quando Deus faz o chamado, Deus está dizendo para a pessoa: eu quero que você se prepare, porque eu tenho um negócio para fazer na tua vida e através da tua vida. E a pessoa que entende que ela tem um chamado, a primeira coisa que ela tem que fazer é se preparar, porque Deus chama, tá? Mas Deus só envia quando a pessoa estiver preparada. Deus não faz nada antes da hora. Quem faz é o homem, mas Deus não, porque Deus é um Deus não é paterneiro, não é bagunceiro,
como tem muitos cabeças de vento pensando por aí não, tá? Então, a igreja tem que ter cuidado, tá? No ato de separar alguém para o ministério, para não chegar na igreja, consagra hoje o camarada, o que você é? Eu sou presbítero. Amanhã ele chega para o pastor: ah, pastor, não tem chamado para esse negócio não. Pastor, quero voltar a ser membro. Aconteceu agora recentemente uma situação, numa reunião de ministério que eu estava participando. Um rapaz, uma pessoa, eu não sei quem é, se é um senhor, um rapaz, eu não sei quem é a pessoa. Eu sei do ato, do acontecimento. Ele era um auxiliar de trabalho, tá? Que para quem não sabe, auxiliar de trabalho é alguém que é separado, fica lá auxiliando, tá? O diaconato da igreja, para então ele ser separado, colocado na posição de diácono, tá? E ele foi levado precipitadamente ao ministério, ao presbitério. E ele, depois de um tempo, eu não sei quanto tempo levou, ele chamou o dirigente e falou: por favor, eu gostaria de que o senhor permitisse para que eu possa exercer a função que eu vim exercendo, porque eu reconheço que eu não estou preparado para ser um presbítero. Aí o dirigente levou a situação para a matriz, conversou com o pastor presidente falou: tá bom, a presbitério na igreja. E a situação foi apresentada para o ministério. O rapaz que já tinha recebido a unção, a consagração para o presbitério, agora ele está lá trabalhando, com todo respeito, nada contra a questão, está lá na porta da igreja, auxiliando, entendeu? Recebendo, recepcionando as pessoas, tá? Porque enquanto, na verdade, ele já estava no púlpito da igreja, como presbítero da igreja. É o que Paulo está dizendo: não imponhais a mão precipitadamente para o ministério, tá? Que você bota alguém em uma posição que ele não está pronto, você está arrumando aborrecimento e dor de cabeça para a tua vida. Segunda coisa que nós observamos aqui é o cuidado, tá, que tem que ter com aqueles que por alguma razão querem abandonar o ministério ou a fé, porque tem situações que a pessoa passa na vida e que faz a pessoa chorar, a pessoa sofre tanto, e que devido ao sofrimento ela fica uma pessoa fragilizada. Quem sabe ela acha que a solução é ela abandonar o ministério, ou abandonar até mesmo a fé, quem sabe deixar de ser crente. Então o que acontece? A igreja ela precisa ter habilidade para lidar com essas situações, tá? E investir para que essa pessoa possa dar a volta por cima e tomar a posição que lhe foi confiada e que Deus próprio chamou e lhe confiou, tá? Aqui nós vemos que quando Barnabé, ele vê que Marcos havia desistido e que Paulo havia rejeitado, sabe o que ele faz? Ele vai abraçar a Marcos, dar a mão a Marcos e não o abandonou, tá? Barnabé, o filho da consolação, e nós temos aqui o Leandro, que é o novo Barnabé aqui dessa igreja, né? Glória a Deus por isso. Então, Leandro, a função, a missão é tua. Quando você vê um crentezinho meio fraco, meio triste, você chama para ele: meu irmão, erga a cabeça, é para cima que se olha e vamos tocar o barco para frente, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, tá? Aqui em Araruama, nós temos muita garotada boa aqui em Araruama. Muita garotada boa. Infelizmente estão sendo destruídas porque não tem líder, tá? Para discipular, para ensinar, para preparar e colocar no caminho certo. Porque aqui na nossa cidade, infelizmente, tem uma avalanche de pessoas aí se intitulando a pastor. Os caras se convertem hoje, amanhã já estão dizendo que é pastor, estão abrindo igreja, fazendo
sabe nem o que é ser um discípulo. Ele sai por aí consagrando todo mundo à torta direito, a tudo quanto é maneira, de tudo quanto é jeito. Aí tem uma garotada aí do manto, aí que só o sangue do cordeiro para ter misericórdia, tá? Enquanto a partida, se eles tivessem alguém para lhe ensinar, eles iam dar muito fruto na obra de Deus, tá? Infelizmente estão na mão de pessoas erradas. Eu fui recentemente em um culto, e tem um jovem, um adolescente ainda, que lá ele já está com fama de pregador no bairro. Várias pessoas falaram para mim, mas você tem que ver esse garoto pregando, esse garoto prega muito. Falei, glória a Deus. E eu fui nessa igreja visitar. Chegando lá, o garoto, ele estava dirigindo o culto. Eu falo garoto, que é um garoto mesmo, deve ter uns 14 anos, eu acho que não tem mais do que isso, 14 anos, dirigindo o culto, no domingo, dirigindo o culto. E ele, dirigindo o culto, ele falou, eu quero deixar uma saudação aqui, no primeiro livro de Samuel, tá? Já começa errado, se ele está dirigindo o culto, não é para ele dar uma saudação. E ele leu um versículo lá, falando de Ana, e ele colocou Eucana como se fosse a rival de Ana. Ele colocou Eucana como se fosse a mulher que irritava a Ana. Ele colocou Eucana como se fosse uma mulher que dava muitos filhos para o seu marido, e Ana não dava filho para o marido dela. E a Eucana, por dar filho para o marido e Ana não dar filho, Eucana irritava a Ana. Eu falei, meu Deus do céu, mas da onde esse menino tirou isso? E ele com o texto aberto, tá? E ele com o texto aberto. E você via que tinha irmãos lá, alguns irmãos mais maturidade, que conhecem a Bíblia, olharam para a cara do outro assim, porque dizem o que esse que está falando, que negócio é esse? Penina, que era a rival de Ana, Eucana era o marido de Ana. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que já estão dando título de pregador para um garoto nessa situação, enquanto na verdade ele precisa de um líder para ensinar, para instruir dele, coisa que está faltando. Aí eu cheguei para ele, falei, vou ver se eu consigo de uma forma ajudar esse garoto. Não é da minha igreja, eu também não posso ficar se metendo assim adoidadamente. E eu cheguei para ele, abracei ele, comecei a conversar com ele, falei para ele, você gosta de ler? Aí ele foi e falou para mim, ó, eu só gosto de ler a Bíblia, livros, esse negócio eu não gosto de ler não. Tá? E se você pensa em ser pregador e você acha que você só tem que ler a Bíblia, o conselho que eu te dou, desista de ser pregador. Desista de ser pregador. A Bíblia, ela é o fundamento da pregação. A Bíblia, ela é o cerne da pregação. A Bíblia, ela é o pilar da pregação, tá? Porém, tem muitas coisas na Bíblia que você nunca vai entender se você não buscar em fontes, em livros, no que os teólogos buscam, que vai trazer esclarecimento acerca do texto, para que você possa interpretar e aplicar o texto bíblico de forma coerente. Eu, com jeitinho, conversei com ele, falei, rapaz, mas o que eu estou falando é você ler um livro. É um livro que conta a história bíblica, é um livro que tem bastante referência bíblica. Você vai ler, junto com o livro, você vai estar lendo também a Bíblia. Se for assim, eu beleza. Eu falei, eu vou te dar uma apostila para você. Tem muito texto bíblico lá, você pega a apostila, vai lendo a apostila e vai conferindo os versículos na Bíblia. Deve ter umas 3 semanas aproximadamente que eu dei a apostila para ele. E pelas redes sociais eu perguntei a ele se ele havia gostado da apostila.
A resposta dele foi: rapaz, eu não botei nem a mão na apostila ainda, tá? É um exemplo, que tem muito garoto bom, e o garoto tem chamado de Deus. O garoto tem tudo para ser um grande pregador, ele tem tudo para ser um grande pregador. Porém, estão lançando ele na hora errada, tá? Não tenha pressa de querer crescer, não tenha pressa de querer galgar alguma posição, não pode simplesmente ficar parado. Vai devagar. Quem vai correndo, chega. Como pode cair e se machucar? Quem vai devagar, chega. E com menos risco de cair e se machucar. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde desse mal, e no nome de Jesus, tá? Glória ao nome do Senhor. E Marcos, tá? Ele foi também, ele é aceito, tá? Como o autor do primeiro evangelho que leva o seu nome, tá? Quando você pega aqui a Bíblia Sagrada, você abre o Novo Testamento, você não acha primeiro o Evangelho de Marcos, você acha o Evangelho de Mateus. Porém, dentro do original, tá? O primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos, e ele serviu de inspiração e de fonte de consulta, segundo a história, o Evangelho de Marcos para a escrita dos demais evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, tá? Ele basicamente repete quase que todo o Evangelho de Marcos, tá? Muito pouco que está no Evangelho de Marcos você não encontra também no Evangelho de Mateus, tá? Mateus basicamente ele vai reescrever o Evangelho de Marcos, tá? É algo muito repetitivo no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, tá? Quando nós falamos que Marcos é o autor do Evangelho, não existe uma única referência bíblica que comprove que Marcos seja o autor do evangelho que leva o seu nome, tá? Porém, é testemunho, tá? Dos pais da igreja confirmam que Marcos é o autor. Quando se fala de pais da igreja, está se referindo àqueles homens que foram sucessores diretos dos apóstolos, tá? Por exemplo, Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja, ele confirma que Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Papias, bispo de Hierápolis, tá? Também é um outro que confirma que Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, por João Marcos, tá? Irineu também é outro que testemunha, tá? A autoria de Marcos quanto ao evangelho que nós temos na Bíblia. Tertuliano, tá? E Clemente também, esses homens, eles dão testemunho de Marcos como o autor do evangelho de Marcos, apesar de não haver nada escrito, tá? Entende-se, tá? Que Marcos escreveu um evangelho que leva o seu nome, tá? Em Roma, na cidade de Roma. E Marcos escreveu o Evangelho de Roma e para os romanos, tá? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, os estudos da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? A intenção de Marcos era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos. E se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Glória ao nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, tá? Ele foi escrito
por volta de 55 a 65, mais ou menos, da era cristã, segundo a história, né? E segundo Eusébio de Cesareia, Marcos foi o primeiro a registrar, foi inspirado, a registrar a pregação e ensino de Pedro. Você encontra isso no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, na página 62, entende-se que Marcos, ele foi inspirado a registrar a pregação e os ensinos de Paulo, porque nós já falamos aqui que tudo consta que ele foi filho da fé, foi discípulo do apóstolo Pedro, E ele ouviu a pregação de Pedro e registrou a pregação e os ensinos de Pedro. Ou seja, então o Evangelho de Marcos, ele é uma pregação que foi ministrada por Pedro e que Marcos, ele recebeu a inspiração do Espírito Santo para registrar e hoje está aí como um dos livros da Bíblia para nos ensinar. Marcos, em seu Evangelho, ele foca mais aquilo que Jesus fez do que aquilo que Jesus ensinou. Marcos, ele não foca os ensinamentos de Jesus, ele não foca a pregação de Jesus. Marcos, ele foca aquilo que Jesus fez de forma milagrosa pelo poder de Deus. Quando você lê o Evangelho de Marcos, que tem apenas 16 capítulos, você acha 18 milagres registrados em Marcos, que foi realizado por Jesus, mas você acha apenas 4 parábolas dita e ensinada por Jesus. Ele foca mais no serviço do que no ensino. Por quê? Porque ele está escrevendo para os romanos, que era um povo guerreiro, um povo de fazer, um povo de acontecer. Então ele vai mostrar que Jesus é aquele que faz e pouco ele vai se preocupar em falar com o ensino, porque os romanos não eram voltados para a área do ensino. Se ele fosse escrever para os gregos, aí ele focaria muito mais no ensino. Por quê? Porque os gregos são amantes do saber. Os gregos, eles amam o conhecimento, Mas Marcos não está escrevendo para os gregos, está escrevendo para os romanos. Então ele vai focar na agressividade do ministério de Jesus, que é um ministério poderoso, de poder, de milagre, de libertação, de destruição das obras do inferno. Ele está mostrando: Jesus é o guerreiro, ele é aquele que faz, com ele as coisas acontecem, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Aleluia! A história de Marcos, ela é fascinante. Estou já concluindo, Ela nos ensina que mesmo que a pessoa seja rejeitada por um grande homem de Deus, contudo, ela não é rejeitada por Deus. Quem sabe a tua história, meu amigo e meu irmão? Nenhum homem de Deus olha para você e consegue ver que você é alguém que tem o futuro na obra de Deus. Quem sabe olha para você e diz: esse aí tem chamado para coisa nenhuma não. Mas Deus, ele é aquele que a ótica que ele tem de enxergar é diferente da ótica do homem. Lembra quando Samuel foi ungir Davi como rei? Ele chega na casa de Jessé e ele olha o irmão de Davi e fala: certamente está perante o Senhor aquele a quem ele me enviou para ungí-lo como rei. Deus falou: não, Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu olho para o coração. Aleluia! Deus não te vê como o homem te vê, meu irmão. Deus te vê como ele mesmo quer te ver. O homem olha para você e decreta algo relacionado à tua vida, mas Deus olha: não, esse aí eu vou levantar, vou usar e vou surpreender a muitos.
contentos com aquilo que eu vou fazer na vida dele, você pode levantar suas mãos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! E Marcos é um caso desse. Marcos, ele foi rejeitado pelo próprio apóstolo Paulo. Aleluia! Mas ele não foi rejeitado por Deus. E o próprio Paulo, que o rejeitou, mais tarde foi obrigado a dar testemunho e a registrar o testemunho acerca da pessoa de Marcos. Deus não deixou isso no anonimato. Deus não deixou isso no campo da suposição. Deus não deixou isso no campo da teoria. Mas disse: não, eu quero que fique registrado como palavra da minha parte, que Marcos, ele teve a tua história mudada. Glória ao nome do Senhor. Eu quero que você diz, Paulo, que aquele que um dia você rejeitou está sendo útil para o teu ministério e que você próprio está mandando chamá-lo. Naraba cantor que vai se arrebaiar. Naraba xandarabai arabacandarabacanaraipia. Vamos nos colocarmos de pé, nós vamos fazer uma oração. E na sequência, Leandro, vem para cá, para você louvar a Deus com um hino, no nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocarmos de pé. Eu quero pedir ao pastor pastor Marcos Roberto, aqui presidente da comunidade evangélica Emanuel, tá? Ele vai fazer uma oração e na sequência o Marcos, faça essa oração em nome do Senhor. E na sequência eu já peço que o Senhor passe para o Leandro louvar a Deus com o hino. Glória a Deus. Pai do Senhor com os irmãos, vamos fechar os nossos olhos. A certeza que Deus, ele está conosco aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos, Deus, te glorificamos, Senhor. Te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade. E diante, Pai, de Ti, na Tua presença, dentro da Tua casa, aqui nós estamos, Deus, uma vez mais para Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos concedeu, meu Deus, de amanhecer, meu Pai, este dia, passarmos mais um dia de trabalho, Deus, e entrarmos no período da noite, Pai. Queremos nessa noite Te louvar, porque estamos se alimentando da Tua palavra, estamos, ó Deus, aprendendo mais de Ti. É a única fonte, Deus, que nos traz a fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. É a fonte também que nos traz a libertação, ó Deus, aquilo que nos faz, ó Deus, desprender deste mundo, meu Deus, que é a Tua palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a mesma é alimento, ó Deus, para a nossa alma, para que venhamos manter de pé, para que venhamos manter fortalecido, para que venhamos dar saúde espiritual, meu Deus, para poder estarmos firmes nesses últimos dias, a qual muitas pessoas têm estado de pé como pessoa, mas têm estado morta como servo, morta como obreiro, morta, ó Deus, como uma pessoa que não tem mais sonho, como uma pessoa que não tem mais projeto, como uma pessoa que não tem mais perspectiva, meu Deus, como aqueles ossos, ó Deus, quando Ezequiel profetiza pela primeira vez, que os ossos se juntam a cada osso ao seu osso, e vem carne, vem pele, mas agora o Senhor fala: Ezequiel, o corpo está pronto, mas está morto, precisa o Espírito Santo. E no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 9, agora ele vai profetizar pela segunda vez e vai dizer: Espírito Santo vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que viva. E nessa noite, Deus, aqui estamos para te pedir: Espírito Santo, assopra sobre os quatro campos dessa cidade de Aruama, porque tem muita carne, muito osso, muita pele, muito nervo montado. O corpo está de pé como um exército, mas está morto, porque não tem o Espírito Santo dentro de si. Aleluia.
Pai, que o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós, Pai. Não queremos simplesmente ser um corpo montado, um corpo que anda perambulando para lá e para cá, mas que Satanás, quando olha, vê que está morto. Aleluia. Mas queremos, Deus, ser um corpo, Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Queremos ser uma casa onde o dono dela está dentro, que é o Teu Espírito, Pai. Que nessa noite, Deus, a unção do Teu Espírito Santo, que a Tua glória, Deus, que a paz do Teu Espírito Santo esteja dentro de nós. Que o cansaço dessa vida não venha nos vencer. Que os problemas dessa vida não venham nos parar. Que o desemprego desses últimos dias, Pai, não venha esfriar a nossa fé. Até porque a Bíblia diz que o justo nos últimos dias viverá da fé. Que toda batalha espiritual, ó Deus, a igreja venha vencer. Que todo principado, que toda potestade, ó Deus, que todo demônio escondido, ó Deus, venha ser revelado, venha estar nu diante daqueles, ó Deus, que é sensível, Pai, e está cheio da Tua presença, Deus. Que nenhum macumbeiro, Deus, que nenhum macumbeiro fique de pé diante de um servo. Oh, aleluia! Que nenhum propósito de Satanás fique de pé, Pai, e um crente, Pai, caído. Que nenhum dos projetos de Satanás vingue e o crente dê errado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Teu Espírito Santo, Deus, nos últimos dias, Pai, venhamos incomodar, Senhor, que nós devemos estar sensíveis. Se tem alguém agora, Pai, no meio da tua caminhada, passando uma batalha espiritual, de repente, como teu filho falou aqui, pensando em desistir, pensando em retroceder, pensando em parar, pensando em abandonar, meu Pai, eu tenho certeza que a oração ela está sendo feita aqui dentro, mas quem sabe a consequência dela vai ser, Pai, na vida de alguém lá fora. Visita alguém nessa noite, ó Deus, que está pensando, meu Pai, em jogar tudo pro alto. Aleluia. Quem sabe até mesmo um pastor, Glória a Deus. que um dia assumiu um compromisso por amor à Tua obra, Pai, e nos últimos dias não tem aguentado o peso da responsabilidade. Pai, sustenta a Tua igreja, sustenta os líderes. Que toda obra do inimigo, ó Deus, seja repreendido, Pai. Como Tu disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, nessa noite eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem pode